Até onde você é capaz de ir por Deus? Até onde você é capaz de ir? O que você é capaz de fazer? O que você é capaz de fazer por Jesus Cristo? Nós poderíamos ter uma ajuda para nós respondermos essa pergunta, um exercício para a gente chegar no final dessa noite e nós respondermos essa pergunta e termos uma resposta referente a esse questionamento. Até onde eu posso ser capaz, o que eu sou capaz de fazer por Deus? Nós temos um exercício que eu gostaria de encorajá-los, é nós imaginarmos como que seria hoje a nossa igreja, como que seriam as igrejas ao redor da nossa cidade, do mundo, do planeta, com a presença, por exemplo, do apóstolo Paulo sentado no primeiro banco dessa igreja. Como que seriam as igrejas, possivelmente, que você assiste na TV, as igrejas que têm alguma estrutura para levar um programa na TV, e no meio daquele culto, no meio daquela pregação eloquente, daqueles louvores grandiosos, com aquela estrutura de som e daquela atmosfera, e a câmera dá um close no louvor, e de repente a câmera dá um close no apóstolo, no Tiago. E talvez nas igrejas que você passa pela cidade, ou que você já viu, e você talvez imaginasse: nossa, que igreja estruturada, nossa, quanto carro na frente dessa igreja. Você já passou em frente de algum lugar e falou: nossa, que igreja grande. E aí você vê um monte de carro parado, e de repente você vê na frente daquela igreja, saindo após o culto, o apóstolo Pedro. Ele sai na frente daquela igreja, e você, por algum momento, você começa a imaginar como que é de fato essa igreja. Como que seria de fato essas igrejas hoje, em 2024, com a presença desses apóstolos? Pessoas que realmente foram pecaminosas como nós, pessoas que erraram, pessoas que talvez o próprio Jesus confrontava ao ponto de falar: reda-te de ti, Satanás, assim como ele fala com o apóstolo Pedro, assim como pessoas como o apóstolo João e Tiago, que estavam brigando entre si quem tomaria o lugar na presença quando Jesus fosse vir em glórias, e quem assentaria do seu lugar esquerdo, do seu lugar direito. Pessoas mesquinhas, egoístas, mas contudo viveram com o Senhor Jesus Cristo, e através conforme nós decoramos essa semana, aquele que nos confirma em Cristo Jesus é Deus, aquele que nos ungiu e selou com o Espírito Santo da promessa, que nos deu penhor em nossos corações. Então, após eles receberem o Espírito Santo, tudo que eles vivenciaram com Jesus faz sentido, e aí eles dão início à igreja de Jesus Cristo, a igreja que é relatada no Atos de Apóstolos, aquela igreja que fala e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, e perseveravam unânimes no templo. Essa igreja era iniciada por essas pessoas que conviveram com Jesus, tiveram todos os ensinamentos que Jesus podia passar para eles, e agora, com a presença do Espírito Santo em seus corações, eles começam a estruturar, junto com a ajuda do apóstolo Paulo agora, a igreja de Jesus, e deixam todos os ensinamentos do Novo Testamento, que são os ensinamentos fundamentais e os fundamentos da igreja de hoje. Os fundamentos que saíram da própria boca de Jesus, que esses apóstolos ouviram, e com a ajuda do Espírito Santo, fazendo sentido na mente deles, eles compartilham e eles avisam e eles ensinam como deve ser a igreja de Jesus. Assim como Jesus, após morrer e momentos antes de subir do céu, diz para eles: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eles fazem isso exatamente. E a pergunta é: o que você é capaz de fazer por Deus? O que você seria capaz de fazer por Deus? Para nós termos uma ajuda nessa resposta, é o que as igrejas hoje têm nos ajudado, para nós realmente termos coragem de fazermos algo maior por Deus.
Quais são os valores das igrejas? O que as igrejas têm pregado? O que as igrejas têm encorajado? O que as igrejas têm ensinado? E elas têm perseverado e têm lutado para que ajudem as pessoas a guardarem todas as coisas que Jesus Cristo tem ensinado, ao ponto delas chegarem num momento da vida que elas possam estar preparadas para falar: Jesus, eu te entrego tudo que for necessário, tudo. E quando eu digo tudo, é realmente tudo. O que você é capaz de entregar para Deus? Eu estou citando algumas igrejas, porque possivelmente algumas delas você pode ver uma igreja na TV, uma igreja famosa, uma igreja estruturada, uma igreja cheia, que talvez tenha um pastor com a camisa do Mickey, do Bob Esponja, ou do Pateta, ou um pastor com tênis de um cano alto, mais estiloso, com algum glitter, com algum brilho, ou um pastor com algum boné mais estiloso na moda, ou algumas igrejas com uma atmosfera de adoração, com toda a estrutura de som que possa te cativar, que possa te levar a uma emoção, uma estrutura que é capaz de trazer várias pessoas. Não que a pregação de hoje esteja destinada a mostrar que a vestimenta, que roupa seja um problema, mas é como é que são os valores, como é que é a coragem, mas o encorajamento dessa noite, de nós analisarmos é isso, como é que essas igrejas, elas têm realmente sido fiéis ao ponto de não se renderem ao populismo, ao ponto de não se renderem ao mundo, ao ponto de não pegarem as coisas do mundo que atrai as pessoas do mundo e trazerem para dentro da igreja para usarem as mesmas coisas para atrair as pessoas. Essa é o questionamento que eu gostaria de deixar nessa noite. A que ponto que as igrejas elas estão, ao que ponto que a igreja elas estão se rendendo a essas coisas? E aí eu imagino você olhar numa igreja que ela traz pontos legais que o mundo tem, ela traz atividades legais que o mundo entrega, ela traz um costume, uma cultura, uma roupagem, uma figura mais ou menos que o mundo tem e traz para dentro da igreja. Aonde uma igreja dessa, sentada no primeiro banco, teria um apóstolo Paulo dizendo: renovai pela transformação da sua mente. Onde o próprio apóstolo Paulo diz: fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vivo. Agora eu não vivo mais como eu vivia, não é mais o velho homem, mas é um novo homem, com novos valores, novos pensamentos. Como que uma igreja dessa, sentado o apóstolo Paulo ali na frente, conseguiria manter essa estrutura? E como que seria uma igreja com o próprio apóstolo Tiago sentado na segunda cadeira? O apóstolo que ele fala: tem de motivo de grande alegria passar por diversas provações. E como que o apóstolo Tiago, sentado nessa igreja, trataria os irmãos em amargura, que estivessem carregando por tempo em tempo uma tristeza no coração, muitas vezes reclamações, mulheres que reclamam e reclamam dos seus maridos e não param de reclamar da vida? Como que seria talvez essa igreja? Como que esse apóstolo Tiago, ele trataria esse grupo, essa igreja? Pessoas que reclamam da liderança, pessoas que atacam a liderança, que nós vemos aí espalhado pelo mundo, pais, filhos matando pais, perto da nossa cidade, não é em São Paulo, não é no Vietnã, não é no Arábia Saudita, muitas vezes é no seu bairro, filhos atacando autoridades, funcionários reclamando dos seus patrões. Como é que esse apóstolo Paulo, sentado nessa igreja, que ele diz: seja submisso aos seus guias, pois velam por suas almas, como a quem deve prestar contas. E por isso ele fala, o próprio apóstolo Paulo, ele diz na carta de Romanos, capítulo 13: estejam sujeitos às autoridades, pois toda autoridade foi imposta por Deus. E o próprio agora, o outro apóstolo Pedro agora, não Paulo, mas Pedro, na sua carta de Pedro, ele diz: não há uma instituição de autoridade que não foi imposta por Deus, tanto as más para castigos de quem pratica o mal, e tanto as boas
para o louvor daqueles que o praticam bem. Como que esse apóstolo Pedro, agora sentado no canto, ele trataria esse apóstolo sentado ali, o apóstolo Pedro, que conviveu com Jesus 3 anos e agora tem o Espírito Santo e ele tem na mente dele todos os ensinamentos de Deus e que Jesus orienta ele a obedecer às autoridades? Como que esse apóstolo ele trataria a sua vida referente à submissão a autoridades? Qual seria a postura desse apóstolo? O apóstolo Paulo sentado no último banco, vendo uma igreja que talvez tenha uma estrutura, uma igreja que tem um pastor eloquente, que tem um pastor experiente, que tem um dízimo alto, uma igreja que tem bastante carros parados na frente, uma igreja que tem um programa de TV, uma igreja que tem pastores que tem mais de 500 mil seguidores no Instagram, uma igreja que tem estrutura e que compartilha suas lives e seus cultos, que dá mais de 1 milhão de pessoas visualizando, mas contudo se rende ao mundo, mas contudo não tem a força para falar: nós vamos atrair as pessoas pelo Evangelho, custe o que custar. Por isso a pergunta é: o que você é capaz de fazer por Jesus Cristo? O que você seria capaz hoje, nessa estrutura que nós temos, na igreja que você está, se é refém ou não do populismo, se é uma igreja fiel ou não, mas as igrejas espalhadas por aí, o que você é capaz de fazer para ajudar os irmãos quando você percebe algo? A uma igreja que não tem pregado talvez a palavra que vai te encorajar as pessoas a acertarem um alvo e preparar as pessoas para estarem dispostas a entregar a sua vida para Deus. O que você seria capaz de fazer para ajudar essas pessoas, se você se deparasse com uma igreja assim? Ou o que você tem sido? Como que você tem se preparado na sua casa, na sua vida espiritual, para ser uma pessoa capaz de entregar tudo para Deus? Nós devemos nos preparar para uma igreja para os últimos dias. Uma igreja que ela esteja preparada para os últimos dias. O próprio apóstolo Paulo, irmão Márcio, ele diz na sua carta que quem almeja o episcopado, excelente obra almeja. O episcopado, o bispo, a liderança, o pastor, qualquer cargo que esteja de liderança, e ele dá 16 características de como que deve ser um bispo, um líder, uma pessoa que deve conduzir a igreja. Ele fala que o episcopado, o bispo, deve ser uma pessoa temperante, sóbrio, que governe bem a sua casa, não dado ao vinho, uma pessoa que esteja apto a ensinar, que deu bom testemunho para os de fora. E por aí ele vai enumerando 16 características sobre uma pessoa que deve ser líder na igreja, uma pessoa que é sóbria, uma pessoa que tem um domínio de si, uma pessoa que esteja pronta para ensinar, que ela governe bem a sua casa, temperante. Só que ele dá 16 características. E uma só, apenas uma dessas 16 características, apenas uma, o apóstolo Paulo faz questão de ser uma característica técnica, apenas uma, que é apto a ensinar. O restante, as outras 15 características de um líder, o episcopado, o bispo que dirige a igreja de Jesus, as outras 15 características são características de caráter. Domínio próprio, temperança, governa bem a casa, bom testemunho de fora. A única coisa que ele pede, de uma forma técnica, uma entre as 16, é que seja uma pessoa que esteja pronta a ensinar, que ela tenha um dom, que ela tenha uma habilidade em ensinar, em compartilhar a palavra de Deus, e estudar a palavra de Deus, estudar técnicas, estudar formas de como ele pode usar a palavra de Deus e ajudar as pessoas a entenderem melhor a palavra de Deus. Mas as outras 15 são características comportamentais de caráter. E muitas vezes a gente pega essas 15, rasga e joga fora das nossas vidas. Não importa hoje muitas vezes o caráter, não importa muitas vezes a pessoa está temperante, domínio si, ela tem um domínio próprio, ela dá um bom testemunho para
os de fora, é uma pessoa que governa bem a sua casa, é uma pessoa temperante, mas se ela tem algum dom, se ela tem alguma estrutura, se a igreja ela tem alguma habilidade de ensinar, isso que importa. Isso é um grande problema para as igrejas, porque nós não formamos e nós não forjamos pessoas que estejam aptas a suportar os últimos dias, e nós não forjamos pessoas que sejam capazes de entregarem tudo para Deus. Uma pergunta, individualmente, você não precisa responder e nem manear sua cabeça, mas você seria capaz de entregar tudo para Deus? Pois é isso que Deus espera de você. Deus espera que você entregue tudo para Ele. Tudo. Você é capaz de entregar tudo. Quando eu falo tudo, é tudo. Pense em tudo que você tem. Pense no seu maior tesouro. Físico. Ou não físico. Tudo que você tem. O que você mais gosta. Você é capaz de falar: toma, Deus, é do Senhor, não é meu. No livro de Gênesis, capítulo 22, tem essa conversa. No livro de Gênesis, capítulo 22, diz assim: Gênesis, capítulo 22, versículo 1. Lá no comecinho da Bíblia. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e ofereça-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia designado, aliás, indicado. E muitas vezes a mensagem que Deus nos deixa nesse momento, para nos ajudarmos a responder essa pergunta: até onde você é capaz de chegar, e até onde você é capaz de ir para Deus e por Deus. Muitas vezes em nossas vidas, onde a gente não é capaz de entregarmos 10 minutos de uma leitura bíblica, um versículo decorado essa semana, ou você pelo menos se submeter ao seu marido, como a Bíblia diz, ou os maridos realmente, muitas vezes no ambiente da igreja, maridos calmos, maridos educados, maridos carinhosos, mas quando tudo chega em casa é um cavalo. Quando tudo chega em casa, trata a esposa do jeito que trata o cachorro, às vezes trata o cachorro melhor que trata a esposa. E às vezes esposas que reclamam de tudo, às vezes não reclamam na palavra, mas reclamam na mente, se fecham e se tornam amargas, amargurados. E a palavra de Deus nos diz que Deus, no versículo 1, diz assim: depois dessas coisas, pois Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão, este respondeu: eis-me aqui. E começa assim, Sassá: depois dessas coisas, pois Deus Abraão à prova, e lhe disse. Isso que muitas vezes vai acontecer, Deus coloca a gente à prova. Depois de quais coisas? A palavra diz no livro de Gênesis 22, que depois dessas coisas, Deus lhe colocou Abraão em prova. De quais coisas? O que havia acontecido antes na vida de Abraão? Abraão era um homem abençoado, que Deus fala com ele, ele fala: você terá um filho, mesmo que ele obedece, ele não espera, pois Deus fala: você vai ter um filho da sua esposa, Sara, e ele não espera, e ele tem um filho com uma escrava, mas novamente Deus insistindo, fala: você vai ter um filho com a sua esposa, Sara, e ele espera, e ele percebe que ele é um homem que Deus ama, que Deus conversa com ele, ao ponto do sobrinho dele estar numa cidade, e Abraão tem uma conversa com Deus, e ele tenta ludibriar Deus, e ele consegue, e ele fala:
tiver 5 pessoas em Sodoma, o Senhor vai livrar a cidade? Deus fala: vou livrar, Abraão, pode deixar. Eu sei que você quer. Você quer livrar o seu sobrinho Ló, ao ponto que Jesus e Deus manda 3 anjos para salvar o seu sobrinho. Não a sua esposa, que ela olha para trás e vira uma estátua de sal, mas Deus preserva Ló e suas filhas. Abraão é um cara amado por Deus. Abraão é um cara que Deus fala com ele. Ele fala: grande vai ser e multidão será a sua descendência. E ele é um rapaz abençoado e nasce Isaac. Com 100 anos, com uma mulher estéril, e todas aquelas nações, todos aqueles povos ouvem aquela história e falam: nossa, Abraão é abençoado realmente. Olha o que Deus tem feito naquela cidade, ao ponto de ele ir para um lugar, em Gerar, encontrar com o rei daquele lugar, Abimeleque. Abimeleque fala: pega o que você quiser, toma esses jumentos, toma essas cabras, toma esse pasto, fica onde você quiser, porque eu sei que você é abençoado de Deus. E Abraão tem um tempo de bonança, Abraão tem um tempo de bênçãos, Abraão tem um tempo de felicidade. Seu filho amado nasceu, está crescendo, eu estou rico, estou com dinheiro, estou com bênção, Deus anda comigo, meu filho está aqui, minha esposa está aqui. E a Bíblia diz: e depois dessas coisas, Deus colocou Abraão à prova. E a verdade, irmãos, é isso. A verdade é que Deus nos coloca à prova para saber a nossa motivação. A vida cristã, a vida da igreja, não é para todo momento nós temos um momento de bonança, momentos de bênção, momentos de as coisas darem certo conforme nós desejamos, mas o que a Bíblia garante é que nós teremos a graça de Deus para aquilo que nós necessitamos, e muitas vezes não pelo aquilo que nós desejamos. E muitas vezes a gente emprega forças pelo aquilo que a gente deseja, e por isso muitas vezes Deus vem e confunde tudo. A gente vem querer construir as nossas torres de Babéis, conforme Deus não diz, pelas nossas forças. Nós queremos chegar ao céu da forma que Deus não diz para nós chegarmos, através dos nossos desejos, e Deus vem e confunde tudo. E muitas vezes coloca-nos à prova para falar: o que você é capaz de dar para mim? O que nós somos capazes de dar para Deus? O que nós temos coragem de realmente, depois de qualquer tempo, talvez temos um tempo bom na nossa vida, vem um tempo de prova, você é capaz, pelo que você aprendeu de Deus hoje, de falar: eis-me aqui, assim como Abraão disse, e respondeu Abraão: eis-me aqui. Deus nos prova para testar a nossa fé, Deus nos prova para testar a nossa confiança, muitas vezes para testar a nossa coragem. Deus nos prova para testar. Vamos testar a força dessa igreja. Vamos ver como que está a força dessa igreja batista do centro de Gar. Vamos dar uma testada. Às vezes você não vai no médico para ver, você não sobe naquela esteira para testar como que está a força do seu coração. Já viu esses exames? Deus faz esses testes para essa igreja. Vamos ver como que está a estrutura cardíaca da igreja batista do centro de Garça. Onde em Provérbios 24, 10 diz assim: se te mostra fraco no dia da angústia, a sua força é pequena. A força, ela é para existir em momentos difíceis. A força, ela é feita, você prova, você se exercita para realmente mostrar força em tempos difíceis. E muitas vezes o tempo de prova é um exercício para uma igreja se preparar para tempos difíceis, para a força da igreja não ser pequena em tempos de angústia. E nós devemos nos alegrar, nós devemos ter essa visão que Deus muitas vezes vai nos provar para nós testarmos a nossa força, para testarmos a nossa motivação, para testar o nosso amor para Deus, para testar tudo. A igreja ela é testada. E do que Deus tem nos testado hoje? Deus prova Abraão. Pede o único filho dele, Isaac, e fala: mata. Pega ele. Assim como você mata uma ovelhinha, assim como você pega uma faca e você passa na jugular da ovelhinha, você vai fazer isso com o seu filho Isaac. E Deus prova Abraão: você seria capaz de fazer isso? Você seria capaz, você teria essa capacidade? A sua motivação, a sua força, o seu amor por Deus seria capaz de ser um amor parecido, igual ao amor que Abraão tinha por Deus?
E Deus talvez pede coisas bem menores para a gente. Deus pede talvez para você só ler uma Bíblia por 10 minutos. Deus pede para você obedecer uma liderança. Deus pede para você ser submisso ao marido. Deus nem fala para você matar seu filho. Deus fala: marido, ame a sua esposa, cuide dela pela palavra. Marido, dedique sua esposa, ajude a sua esposa espiritualmente, ande com ela, levante ela, faça ela acertar o alvo, e assim como Cristo fez, purifique ela pelo meio da palavra. E a gente não tem coragem nem de fazer isso. Qual que seria a capacidade sua de fazer algo por Deus hoje? E do que Deus estaria testando essa igreja? Do que talvez Deus estaria testando as igrejas espalhadas pela nossa cidade, pelo nosso país? Afinal, por que Deus testaria-nos hoje? Com a finalidade do quê? Com o propósito do quê? Em Mateus 24, versículo 9, a Bíblia diz assim: pois nos últimos dias serei atribulados e vos matarão, serei odiados por causa do meu nome. Pode olhar aqui para mim que eu sei decor, eu falo para vocês. Pode olhar aqui para mim todo mundo que eu falo para vocês. Nos últimos dias serão atribulados e vos matarão. Mateus 24, 9, depois se você quiser ler na sua casa. Nos últimos dias serão atribulados e vos matarão, e serão odiados por causa do meu nome. Se você pretende viver a vida eterna com Deus, se você tem esse desejo, e você tem esse plano na sua vida, se você tem esse projeto na sua vida de viver eternamente com Deus, se você quer isso para a sua vida espiritual, viver para sempre ao lado de Jesus Cristo, saiba de uma coisa: se você estiver vivo, próximo à vinda de Jesus, saiba que você vai passar por isso. Se você quer viver eternamente com Deus, saiba que, se você não morrer fisicamente antes da vinda de Jesus, e você preceder a volta de Jesus nos últimos dias, nas últimas semanas, nas últimas horas, no máximo nos últimos anos, saiba que se você quer viver com Jesus eternamente, serão atribulados, vos matarão e serão perseguidos e odiados por causa somente de você amar a Jesus, somente pelo caso do nome de Jesus. Você tem que se preparar para isso, igreja. Você tem que se preparar para isso. Deus prova Abraão. Deus chega em Abraão e fala: Abraão, dá o seu único filho, Isaque, e mata em holocausto para mim, porque Deus queria ter certeza qual que eram os valores que estavam dentro do coração de Abraão. Deus queria, era importante Deus saber disso. Era importante Deus saber o que estava ali lá no meio. A coisa que Abraão mais amava, a coisa que Abraão mais tinha como preciosidade, seu filho Isaque. Aquele filho que ele sempre desejou. Ele precisava saber se Abraão estava disposto a pegar o seu filho e matar por causa de Deus, porque ele sabia que se esse homem tivesse a capacidade de fazer isso, ele teria a capacidade de ser um homem que fosse o principal motivador dos valores da nação de Israel, um homem que realmente ele saberia o que Abraão ia passar de valores para os próximos que viriam depois dele. Era importante ele ter a convicção, era importante Deus saber o que estava no coração de Abraão, porque Abraão foi o pai de muitas nações. Abraão foi o primeiro pai do povo judeu, o povo de Deus, e era primordial Deus saber que os valores que viriam desse povo seriam valores que Deus estaria acima de tudo. E muitas vezes Deus nos prova para saber quais os valores da nossa igreja hoje, quais os valores da igreja de Jesus nos dias de hoje, quais são os valores da igreja de Deus. Deus nos prova para testar o que está no coração, o que está dentro do coração das igrejas de hoje. No livro de 2 Timóteo, capítulo 3, Deus nos prova e Deus nos prepara para esse dia. 2 Timóteo capítulo 3, é relatado lá agora no final da Bíblia,
no 2 Timóteo, lá em capítulo 3, é relatado um tempo que nós vamos ter que passar também, um tempo que nós vamos ter que lutar, um tempo que nós vamos ter que encarar. Esse tempo a gente vai ter que encarar. Esse tempo que é relatado no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, e ele diz, o próprio apóstolo Paulo, ele diz assim: sabe, porém, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, isso é o que mais tem, ingratos, tem para todo lado, irreverentes, desafeiçoados, ou seja, a pessoa está alterada, desafeiçoada, a pessoa não tem nada a ver mais com Deus, implacáveis, a pessoa não muda, não cede, não se converte das suas opiniões, das suas ideias, caluniadoras, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, ou seja, uma pessoa arrogante, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, ou seja, parecendo com crentes, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. A Bíblia diz: foge também destes. Se você não é capaz de fugir de uma pessoa que ataca, uma pessoa espalhada pelas igrejas do Brasil, espalhadas pelas igrejas do mundo, se você não é capaz de identificar e olhar e não ter coragem de se afastar de pessoas que atacam a igreja de Jesus, você acha que você é capaz de entregar alguma coisa para Deus além disso? Se você não é capaz de ajudar essas pessoas, se você não é capaz de viver nesse tempo, saiba, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Irmãos, saiba, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nós devemos estar nos preparados para isso, e talvez Deus nos prova para passar por esses dias. Muitas vezes Deus dá uma apertada, aquela apertada na vida, e nos prova para a gente se preparar para esse dia. E o que você tem, como que você tem se reagido a essa prova? Como que você tem reagido a essa prova? Você tem se prostrado? Você tem se amargurado? Você tem se entristecido ou você tem se fortalecido? Sabe, como que eu falei no Provérbios 24:10? Se não é forte nos dias de angústia, a sua força é pequena. Se você não tem se preservado, se você não tem ficado forte hoje, você não tem se fortalecido, você acha que você vai conseguir passar por esses dias? Você acha que você vai conseguir identificar essas pessoas? Você acha que você vai conseguir ajudar essas pessoas? Você acha que você vai conseguir tentar ajudar essas pessoas, e se elas não conseguir, você vai ter coragem de fugir dessas pessoas, assim como a palavra de Deus diz, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, fogem também destes? Isso é a palavra de Deus que diz no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 5. O que você é capaz de fazer por Deus hoje? O que você tem que fazer por Deus hoje? O que você não deixa passar por Deus hoje, que vai te fortalecer para que você esteja forte nos dias que sobrevirão adiante, que serão dias mais difíceis, serão dias que as pessoas te odiarão somente por você amar a Deus. Talvez a pessoa não vai vir com uma 765, com uma 4.0, um 38 na sua cara, mas talvez seja uma perseguição no trabalho, talvez seja uma perseguição na igreja, talvez seja uma perseguição na sua família, talvez seja algo assim. As pessoas vão te odiar, muitas vezes sem você saber. Talvez as pessoas vão fazer piadas de você somente por você amar Deus. Talvez as pessoas vão falar mal de você pelas suas costas somente porque você quer viver fiel a Deus. Você, igreja, tem que se preparar para esses dias, porque esses dias prevalecerão e serão dias de pessoas com essas características. Não tem nada a ver com pessoas, tem a ver com a palavra de Deus. Não tem nada a ver com pessoas serem ou não ser, tem a ver que a nossa luta não é com carne nem sangue, mas com o espírito do mal.
tem a ver com o que você vê nas notícias diariamente, o mal que assola o coração das pessoas, filhos matando pais, matando as mulheres. Esse tempo chegou. Esse tempo já chegou. Esse tempo é hoje. Esse tempo é o dia de hoje. Se você está no livro de Timóteo, capítulo 3, você só muda a sua visão para o capítulo 4. E ele diz assim no capítulo 4, de 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 3. Olha só o que diz. Mesmo livro, no capítulo 4, versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiros nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade e entregar-se-ão a fábulas. E é sobre esse tempo, Sassá. É sobre esse tempo, cara. É sobre esse tempo, irmãos, que nós devemos nos preparar. Pois chegará um tempo em que não suportarão, haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Esse tempo chegou, um tempo que as pessoas elas querem ir para a igreja, mas contudo as pessoas falam, eu não tenho nada a ver com a Bíblia. Esse tempo existe. Existem esses relatos são verdadeiros, esses relatos são testemuniais para todos os lados. Pessoas que querem ir para a igreja, estão me ouvindo? Pessoas que querem ir para a igreja, contudo querem negar a sã doutrina. As pessoas não vão suportar a sã doutrina. As pessoas não vão suportar simplesmente a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus fiel? Não vai querer suporte. As pessoas elas odiarão esse tempo. Cercar-se-ão de mestres, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Entregando-se às fábulas. Sabe o que é fábulas, irmãos? Vocês sabem o que é fábulas? Fábulas são coisas que não existem. A palavra fábula, ela deriva da palavra grega fabulare, que significa falar. E fábula, as pessoas se entregarão a fábulas. O que Deus está querendo dizer é justamente isso. É uma coisa que não existe. É um fato que não foi concretizado. É uma história que não é verdadeira. É uma coisa que não tem embasamento à verdade. Isso é uma fábula. Você já viu? Você já presenciou com seus olhos? Ou você sabe alguém que presenciou a história, que ouviu um coelhinho conversando com uma tartaruga? E que esse coelho ele fala que ele vai dormir um pouquinho. E quando ele acordar, ele vai sair correndo e ele vai ultrapassar essa tartaruga. Já ouviu essa história? Do coelho que ele dorme e a tartaruguinha ela vai e ela ganha corrida porque o coelho está dormindo? Já viu a história da cigarra? Que ela nega trabalhar no frio e ela fica, no verão melhor dizendo, e ela fica cantando e tocando o violão dela e a formiguinha trabalhando. Já ouviu essa história? E a formiguinha trabalha, e a cigarra pergunta para ela, por que você está trabalhando no frio, no calor? Porque vai chegar o inverno. Aí a cigarra fala, não, mas o inverno está longe. E a formiguinha fala, mas eu vou começar a trabalhar agora. E aí chega o inverno, a cigarra sofre e a formiguinha está cheia de mantimento. Você já ouviu? Você já viu uma formiguinha conversando com uma cigarra? Você já viu isso acontecendo? Você já viu um coelho conversando com uma tartaruga? Porque não existe. São fábulas, são mentiras. Ou melhor, são coisas criadas na cabeça de alguém. É uma coisa que alguém criou. Não tem embasamento em fatos. Sassá, saiba, pois haverá um tempo que não suportarão a sã doutrina. As pessoas não estarão mais sãs, mas elas vão estar inventando coisas da cabeça delas. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres. Vamos criar mestres, vamos criar líderes, vamos criar novos líderes, novos valores, novos princípios.
se quer são de mestres, segundo as suas próprias cobiças, com um sentido coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregar-se a fábulas. Esse tempo já chegou. Esse tempo que as pessoas não querem ouvir a verdade, mas elas querem justificar as suas fábulas na vida de outra pessoa. Eu não vou para a igreja porque a outra pessoa é isso. Eu não vou para a igreja porque eu vou inventar uma fábula. Eu não vou para a igreja porque o meu coração não atendeu o meu desejo. E aí as fábulas vêm, as ideias da cabeça vêm, contudo não tem embasamento no que a palavra de Deus diz. E nós devemos nos preparar para esse dia que as pessoas não suportarão a verdade e criarão outras histórias. E nós precisamos estar fortalecidos se nós quisermos vivermos eternamente com Deus. Estarmos preparados para sermos atribulados e odiados e perseguidos somente por amar a verdade de Deus. Esse tempo vai chegar, esse tempo já chegou. O tempo que você vai ser perseguido somente por amar a palavra de Deus. Você está preparado para entregar tudo para Deus? A pergunta que Deus nos faria nessa noite é: Igreja Batista do Centro de Garça, você está preparado para entregar tudo para Deus nesses últimos dias? Como que você tem se preparado? Você tem coragem de entregar tudo para Deus? Talvez a gente não tenha coragem de fazer alguma coisa que Deus nos falou. Um simples fato, uma simples ação, uma simples decisão. Esse tempo chegou. Em Gênesis capítulo 22, continuando a história de Abraão, para sabermos como que Abraão sai desse contexto, como que Abraão sai dessa prova, como que Abraão sai dessa encruzilhada, desse problema que Deus coloca a ele. No versículo 2 lá de Gênesis 22, olha só a resposta de Abraão, igreja. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. E o versículo 3 diz exatamente o que Abraão faz. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Sabe o que nós devemos fazer quando Deus nos coloca à prova? Sabe o que uma igreja deve fazer quando Deus prova? É ir. Simplesmente ir. E de preferência, rápido. Rápido. Se Deus está te provando e está te falando alguma coisa, e se Deus te coloca líderes, e se Deus te coloca a palavra, e se Deus tem falado com você numa prova, Ele te espera que você levanta de madrugada e faça isso logo, rápido. E você mude, você se converta, e que você se arrependa, e que você tenha coragem de levantar, rachar lenha e ir para o lugar que Deus falou. Ah, mas vai ser difícil? Vai. Ah, mas vai ser presente? Ah, vai. Mas as pessoas vão falar mal de você? Vai. Você vai ficar sozinho? Muitas vezes, possivelmente, vai. Mas Abraão estava disposto a ficar sem seu filho, Isaque. E Deus muitas vezes não está nem pedindo isso para você. Mas Deus, contudo, ainda nos prova para saber qual que é a motivação dos nossos corações. E quando Deus nos prova, quando nós estamos diante de uma decisão que nós devemos fazer, que nós devemos cumprir a palavra de Deus, que nós devemos seguir essa orientação, o que Deus espera é que você vá. Versículo 3: Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, a Isaque, seu filho, rachou lenha, o holocausto e foi. O que Deus espera é que você vá. Deus falou? Vai. Deus te provou? Deus está provando a sua vida? Deus está provando a sua igreja? Deus está provando a sua cidade? O que você tem que fazer? O que Deus espera, o que Deus manda você fazer, é que você faça o que tiver que ser feito, ao ponto de entregar o que tiver que entregar.
ao ponto de renunciar o que tiver que renunciar. Simplesmente o que Deus espera é que uma igreja que vá. Ele não está pedindo somente para o pastor Lee. Ele não está pedindo somente para a mulher do pastor Lee. Ele não está pedindo somente para o líder do louvor Lee. Ele não está somente para uma pessoa ir. Ele espera que você vá. Ele espera que todos vão. Quando uma cidade é aprovada, quando uma igreja é aprovada, quando uma família é aprovada, Ele espera que você mude, entregue tudo para Ele. Tudo. Tudo. É isso que Deus espera. E muitas vezes a aprovação vem para forjar, para preparar uma vida, para preparar uma igreja que esteja preparada para entregar tudo num tempo que vai ser difícil, um tempo que vai ser de perseguição. E esse tempo chegou. Esse tempo que fiéis de Jesus poderão ser perseguidos somente por causa do nome de Jesus. E Deus espera que você vá. E Deus quer que você esteja preparado ao ponto de que você seja capaz de entregar tudo para Deus. Você tem que se preparar para isso. Sabe o que vem depois disso? A glória eterna. Se você quer ter a glória eterna, a sua visão, o seu foco, o seu olhar tem que passar por cima dessas tribulações desse tempo e olhar Jesus lá por cima disso. Como Isaías diz, como águia, os seus olhos, a sua mente, o seu espírito, assim como Isaías diz, ele tem que olhar por cima disso. Pode vir tribulação, pode vir perseguição, contudo eu vou alcançar o meu objetivo, prosseguir para o alvo, a fim de alcançar a coroa da vida que está em Cristo Jesus. Amém? Igreja, vá, esteja preparado e seja capaz de entregar tudo que Deus pedir para você. Tudo. Vamos orar a Deus. Querido Deus, muito obrigado por essa chuva maravilhosa que nós pedimos, o Senhor nos refrescou. Obrigado pela sua palavra vir de encontro aos nossos corações, Deus. Que haja mudança, decisões, coragem e força em todos os momentos de nossas vidas, junto com a sua palavra, esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém.